Estamos de volta aqui, agora sem mais interrupção. Estou já aqui com a minha Bíblia, a sua Bíblia está aí? Você sabe, né? Essa é a minha Bíblia querida, é minha companheira, é a Palavra de Deus. Eu sei que talvez você também tenha aí uma Bíblia e você goste de estudar nela, ou você, quem sabe, pode usar um dispositivo eletrônico, né? A gente tem hoje aplicativos para entender mais. Existem várias formas para você acessar a Bíblia, inclusive você pode, vou dar uma dica aqui para você, tá? É um merchandise sem fins lucrativos. Existe um site biblia.com. Você tem acesso à Bíblia ali, algumas versões. Você pode entrar lá, você vai ter acesso ao texto bíblico. Se você preferir, e você talvez, quem sabe, conheça outras línguas, como inglês, por exemplo, tem um site muito interessante que você pode usar lá. Tem várias versões da Bíblia para você estudar com profundidade o texto bíblico. Vou te dar aqui, olha, o site é Bible, B-I-B-L-E-E-H-U-G, biblihug.com. Ali você vai ter várias versões da Bíblia, inclusive o texto original. É isso aí, você vai poder ir para o texto hebraico, no Antigo Testamento, texto grego do Novo Testamento. Nós estamos aqui nesse mês celebrando aqui a revelação. E tem uma coisa que confunde muitas pessoas: inspiração, iluminação e interpretação. O que essas coisas são de fato? Para você entender, a inspiração é uma ação divina, ou seja, é uma ação sobrenatural de Deus para revelar algo. Isso ele faz para quem? Daqui a pouco eu vou te dizer. O que é a iluminação? É uma ação espiritual. É uma ação guiada pelo Espírito de Deus, mas para te conduzir na revelação. Não há nenhuma novidade do que está revelado. É apenas o Espírito te guiando a compreender melhor a palavra de Deus. E a interpretação? É uma ação humana, em parceria com o Espírito Santo, para entender os grandes e importantes temas da Bíblia. Quem é iluminado? Quem é inspirado? Quem tem condição de interpretar a Bíblia bem? Nós vamos estudar aqui hoje. E para isso, eu quero te convidar a ir à Bíblia, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 2. Nós vamos juntos aqui ao texto de Daniel, capítulo 2. Quero ler com você a partir do verso 17. Diz assim o texto. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, preste atenção, Ananias, Misael e Azarias. Olha que interessante, os três amigos, que são seus companheiros, para que eles pedissem misericórdia. Olha aqui que interessante. Pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O texto continua. Então, foi revelado, olha que interessante, foi revelado, diz aqui o texto, o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Verso 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha que interessante, segue mais. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Coisa linda isso. E terminando esse verso, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A minha introdução hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu quero mostrar aqui para você como o tema da inspiração, o tema da revelação, que é a forma como a Bíblia foi entregue para nós, nós vamos hoje entender as definições, as melhores definições para os diferentes tipos de pessoa ou de pessoas que Deus ele usava para entregar ali a sua mensagem. Essa definição aqui é extremamente necessária, porque se a gente não entender bem isso daqui, nós vamos ter dificuldade para construir uma ideia bíblica de como a inspiração, revelação
nos alcança. Como é que Deus usava as pessoas para se comunicar com o seu povo? Algum tempo atrás, quando eu estava na faculdade de teologia, meu professor ali, de uma disciplina chamada hermenêutica, que é a disciplina para compreender as ferramentas para se entender a Bíblia, ele contou uma história muito interessante. Ele estava conduzindo um grupo de estudiosos, de pastores, lá em Israel, na Terra Santa, e dentro do ônibus eles estavam passando por um lugar assim descampado, deserto, e da janela eles puderam ver uma cena. Tinha ali um grupo de ovelhas e atrás estava um homem com um cajado na mão batendo nas ovelhas. Ele queria que as ovelhas andassem e elas não estavam obedecendo. E aí alguém perguntou assim para esse professor que estava liderando o grupo, mas pastor, professor, é assim que um pastor conduz as suas ovelhas? Aí ele disse assim, não, gente, o que vocês estão vendo aí é o seguinte, esse homem que está com o cajado, ele é o açougueiro. Ele comprou essas ovelhas e ele quer levar as ovelhas para o matadouro. E elas entenderam, então elas não obedecem. O pastor, ele não anda atrás, o pastor ele anda à frente. As ovelhas obedecem à voz do pastor, ele vai cantando, ele vai falando. E é assim que Deus escolheu se comunicar com o seu povo. Deus usou pessoas, Deus usou homens, ele poderia ter usado anjos. Mas o meio que Deus escolheu é o meio para que a mensagem fosse mais sensível, fosse mais inteligível. Quais eram as pessoas que Deus usava para se comunicar? Você encontra, por exemplo, apóstolos. Quando você vai à Bíblia, em Atos capítulo 2, verso 21 e 22, você descobre que existiam duas características para definir quem era apóstolo e quem não era. Primeira característica, a pessoa apóstolo, ela deveria acompanhar Jesus Cristo durante o seu ministério na terra. Preste atenção nisso daqui. Não sou eu que estou inventando não, hein? Está aqui na Bíblia. Apóstolo é aquele que acompanhou Jesus enquanto ele esteve na terra. Portanto, segunda característica, além de acompanhar Jesus, o apóstolo, ele foi testemunha visível da ressurreição de Cristo. Nenhum dos homens que vivem hoje, preste atenção no que eu vou te dizer, nenhum dos homens que vivem hoje deveriam se auto-intitular, autoproclamarem como apóstolos. Quem faz isso não é honesto. Não é honesto com a Bíblia, não é honesto com a sua igreja e nem consigo mesmo. Todo apóstolo foi um discípulo de Cristo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Esse é o problema que existe por aí. Pessoas que se dizem apóstolos, né? Eu sou um apóstolo. Você não é um apóstolo coisa nenhuma. Porque você não esteve com Jesus lá no passado. Você não o viu ressuscitado. Olha, 12 a princípio foram escolhidos para essa função. Mas daí quando teve a baixa de Judas, Matias foi escolhido no seu lugar para substituir Judas. E o último apóstolo que foi chamado por Cristo foi Paulo. E ele fez questão de deixar isso muito claro. Paulo, que era uma exceção à regra, ele não acompanhou Jesus durante o seu ministério terreno, mas ele foi testemunha da ressurreição de Cristo. Pois ele teve encontro com Cristo glorificado lá na estrada de Damasco. Você lembra disso? Atos, capítulo 9. Portanto, apóstolo é quem acompanhou Jesus no seu ministério terreno e quem foi testemunha da sua ressurreição. Mas além de apóstolo, Deus também usava profetas. Duas características você encontra aqui no livro de Números, capítulo 12, o verso 6. Anota aí essa passagem, Números 12, o verso 6. Quais eram as características? Primeiro, o profeta, ele recebia visões de Deus. Ou seja, esse estado visionário era como se fosse um estado de transe. O profeta, ele ficava sem sentidos, ele perdia ali o sentido da vida. E ele contemplava uma coisa que ninguém que está ali ao seu redor podia contemplar, podia ver. O exemplo que eu estou trazendo para você é encontrado na Bíblia aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 10, do verso 7 a 9, quando Daniel tem uma visão, ele está com um grupo de pessoas, as pessoas não entendem, não percebem a visão, ele tem essa visão e ele cai quase que sem forças, quase morto. Essa é a primeira característica. A segunda característica de um profeta, ele recebe sonhos de Deus. Esse sonho não é fruto da sua imaginação.
é uma revelação divina. É Deus se revelando para o profeta enquanto ele está dormindo. Tem dois exemplos disso. Daniel capítulo 7, o verso 1 e o verso 2. Ele tem visões da noite, o profeta Daniel. Ou um outro exemplo, por exemplo, Jacó, lá em Gênesis 28, 12, que tem o sonho de uma escada que subia e alcançava o céu. Portanto, olha, profeta também era a pessoa que ouvia a voz de Deus. Você tem alguns lugares que diz assim, olha, veio a palavra do Senhor. Ou seja, Deus ele se comunicava com o profeta. A pergunta que fica é, como é que eu vou saber se um profeta ele é falso ou ele é verdadeiro? Jesus explicou isso, Mateus 7,20. Ele disse assim, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, se o camarada é profeta, mas deve no mercado, bate na mulher, é um canalha, é um sem vergonha, esse daí é tudo menos profeta. Olha para a vida dele e você vai descobrir se ele é ou não um profeta de Deus. Mas a gente encontra por aí também um outro título, que é o título do bispo, ou o episcopo, que é uma função muito comum no Novo Testamento. Essa palavra aí, episcopo, significa literalmente um supervisor. Imagina numa empresa ou em algum negócio uma pessoa que é gerente, ele olha atentamente, ele cuida, ele exerce uma atenção através de uma visitação pessoal. Ele está ali, sempre perto, acompanhando algo. Portanto, a palavra bispo, ela é derivada dessa função. Ele é um superintendente. É uma pessoa que tem um título, e esse título é oficial para que ele exerça uma função dentro da vida civil ou até mesmo dentro da vida religiosa, como um governante de uma igreja, por exemplo, de uma congregação. Então, veja, um homem que foi chamado para ficar de olho no seu rebanho, prestando atenção nas suas ovelhas, cuidando, esse homem é um bispo ou um episcopo. Você encontra na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do verso 2 a 7, 17 características. E também na carta de Tito, capítulo 1, do verso 7 até o verso 9, 16 características. Algumas assim se repetem. Agora, nenhuma dessas características é semelhante à dos profetas e dos apóstolos. Portanto, o bispo, ele não é profeta e ele também não é apóstolo. Você entendeu isso? Tem aí uma outra categoria, que são os presbíteros. Você tem duas características em Atos 20, 17. Presbítero, literalmente, era uma pessoa madura, um homem que liderava uma comunidade cristã, mas tinha, assim, já uma certa experiência para isso. A segunda característica é que essa pessoa tinha experiência através do seu julgamento para liderar essa comunidade. Então, ele era uma pessoa madura que tinha experiência para, através do seu julgamento, liderar essa comunidade. Veja, ele era usado, essa função, né, para um homem mais velho, um ancião de uma igreja, de uma assembleia. Essa pessoa que tinha experiência, que liderava, ela tinha condição de ser, então, aí, um líder para aquela comunidade. E tem um outro título, que é especialmente usado pelas igrejas protestantes, que é o reverendo. Esse título aí, ele significa literalmente uma pessoa que tem uma função eclesiástica. Essa palavra reverendo vem da língua latina, que significa ser reverenciado, ou receber honra. Então, o reverendo é aquele que tem uma função na igreja, ele é um bispo, ele é um diácono, ele é um presbítero, e essa pessoa, ela deve ser honrada mediante essa nobre missão que Deus confiou. Isso aí está lá em 1 Timóteo 5,17. Agora, veja uma coisa aqui. Você não encontra nenhuma referência na Bíblia para dizer que os reverendos são profetas ou apóstolos. Você está entendendo onde eu vou chegar? Você tem também o pastor. Basicamente, duas características definem o pastor. O pastor, ele tem a função de alimentar, de cuidar do seu rebanho, de guiar, de proteger, de disciplinar o seu rebanho. E essas características você encontra lá em Atos, capítulo 20, o verso 28. Que características são essas? O pastor tem obrigação de ensinar o povo através da sua palavra. Ou seja, ele tem que ensinar o que está na Bíblia. E além de ensinar através da palavra, o pastor tem que ensinar através do exemplo. Ou seja, as pessoas devem olhar para o pastor e o exemplo da sua vida deve também comunicar a graça de Jesus Cristo. Então, essa é uma função muito conhecida aí nos meios evangélicos, no meio pentecostal. Agora, você também não encontra nenhuma referência bíblica que atribua ao pastor
a habilidade profética ou apostólica. Ou seja, a revelação de Deus, ela é plena aqui na palavra. Qualquer outra revelação que venha, ela tem que ser testada, ela tem que ser provada. Primeira coisa que eu queria que você entendesse da história que nós lemos aqui é que a revelação de Deus, o mistério, o oculto que Deus traz a conhecimento, ele tem um propósito. E o primeiro propósito que você encontra aqui é o propósito de livramento. Olha só que interessante. Capítulo 2, aqui o verso 18, diz que eles pediram misericórdia para que Deus fizesse-os conhecer o mistério, para que eles não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Veja, o primeiro objetivo da revelação, do extraordinário que Deus traz a conhecimento de pessoas específicas, é nos libertar da destruição do pecado. Veja, a palavra de Deus, fruto da revelação do Senhor, ela só nos alcança porque Deus tem o objetivo de libertar você. Veja, a verdade liberta por uma razão, porque a verdade ela aponta para o libertador. Já deve ter ouvido muito esse verso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora preste atenção. Qualquer verdade que não esteja associada a Cristo, a sua palavra, ela não pode libertar. Ela apenas, no máximo, ela vai esclarecer fatos. Ela vai elucidar uma condição ou vai mostrar quem é quem. Por exemplo, é verdade que a doença mata, mas isso não liberta ninguém, isso não cura. É verdade, por exemplo, também que o pecado, o mal, ele destrói, mas isso também não liberta ninguém. É verdade também que eu colho o que eu planto, mas isso também não liberta ninguém. Qual é a verdade que liberta? A verdade que liberta é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ou seja, a libertação que eu tanto preciso da destruição do pecado, ela veio através da revelação para mostrar a Jesus. Porque só Ele pode me libertar do medo, você está entendendo? Da dor, do sofrimento, da dívida, da angústia, da insegurança. A revelação tem o objetivo de libertação. Agora, como é que a revelação nos alcança? Ela tem condições bem específicas. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto outra vez. Daniel capítulo 2, o verso 19 diz assim, olha. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Olha só que interessante. O dom, ele é muito específico. A revelação não vem de qualquer jeito, não. Eu não estou aqui como demais, daqui a pouco com barriga cheia eu começo a ter um monte de revelação. Ó, eu vou revelar aí para você. Não, não é assim que funciona. A revelação, queridos, ela é específica, tem meios específicos através de visões e através de sonhos. Agora, a notícia mais interessante sobre o episódio de Daniel, eu quero que você me acompanhe no capítulo 1, o verso 17. Diz assim, olha que interessante. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, Deus deu a sabedoria, inteligência em toda a cultura, mas a Daniel, preste atenção, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Pare um pouquinho. O que é que o livro está dizendo aqui? Que Deus, no primeiro ano de Daniel, na corte de Babilônia, fez dele um profeta. Isso no ano 605, muito provavelmente. Mas quando você avança para o capítulo 2, já no segundo ano de Nabucodonosor, então provavelmente no ano 603, Nabucodonosor, ele emite um decreto para que todos os sábios do reino fossem assassinados, mortos. Por quê? Porque ele queria que eles revelassem o seu sonho. Observe que Daniel já havia recebido há pelo menos 2 anos a habilidade para ser profeta, para se comunicar com o mistério, para receber a revelação. Ele já tinha recebido esse dom quando ele chegou na Babilônia. Mas agora, no contexto de provação, é o momento que Deus vai fazê-lo, de fato, usar esse dom. Isso aqui só me ensina uma coisa extraordinária.
que Deus ele tinha a resposta antes da pergunta. Deus já havia dado a solução antes do problema. Quando os sábios estavam prontos para morrer, Daniel, mesmo que não soubesse, ele já estava pronto para apresentar, não só para o rei da Babilônia, não só para Nabucodonosor, mas para toda a geração dos filhos de Deus ao longo do tempo, quais eram os planos de Deus para a história, para a vinda de Cristo e para a salvação de todos nós. Isso aqui é extraordinário, não é? Deus tem a resposta antes das perguntas. Deus não é surpreendido. Portanto, esses 2 anos que Daniel viveu na Babilônia, ele ainda não havia dado conta de que Deus o havia abençoado de forma abundante para que ele fosse um revelador dos mistérios. Mas tem uma outra coisa muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês. Além disso, a ocasião também ela é bem específica do uso desse dom. Quando você vai aqui para o capítulo 2, o verso 19, você percebe que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. A revelação, ela veio numa ocasião oportuna. Sabe por quê? Em Amós capítulo 3, o verso 7, você descobre que Deus ele não faz nada sem revelar antes o seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. Portanto, Deus ele revela antes de agir. É por isso que a revelação é muito importante. Ela tem uma ocasião específica. Os profetas, eles são levantados por Deus quando Deus está para fazer alguma coisa importante na história. É isso que está lá em Amós capítulo 3, o verso 7. Deus não faz nada, Deus não faz coisa alguma sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, os profetas. Só que há uma coisa aqui importante dentro do verso 19 ainda. A revelação divina, ela tem propósitos específicos. Eu queria que você me acompanhasse, por gentileza. Dá uma olhadinha aqui para a gente ver quais são os objetivos da revelação. Queria que você olhasse, verso 20. Aliás, final do verso 19. Daniel bendisse o Deus do céu. O primeiro objetivo da revelação é exaltar a Deus. Ele disse, bendito, verso 20, o nome de Deus, de eternidade a eternidade. A profecia não é uma exaltação daquele que manifesta o dom, mas é uma exaltação daquele que concede o dom. É por isso que quando a gente vai à Bíblia, a gente estuda a profecia, quando a gente estuda o está escrito, a gente vai entrar diante da soberania desse Deus maravilhoso, que nos faz conhecer os mistérios escondidos. Mas além disso, tem um segundo propósito. Ela apresenta a sabedoria de Deus. O verso 20 diz, porque dele é a sabedoria. Se você precisa de uma resposta específica para um problema específico, como Daniel, a profecia, ela revela a sabedoria de Deus. Esse poder onisciente se torna agora acessível por miseráveis seres, que somos nós, os seres humanos. A profecia exalta a sabedoria de Deus. Você está precisando de sabedoria na sua vida? Está precisando mudar muita coisa? Você é daqueles que toda segunda diz, eu preciso começar aqui uma dieta, preciso melhorar minha qualidade de vida. Se você pensa assim, olha, eu preciso de sabedoria para lidar melhor com meu marido, com a minha mulher, com o meu chefe, a profecia te faz conhecer a sabedoria de Deus. Mas tem uma terceira coisa. Isso aqui é muito especial. Finalmente, a profecia me faz conhecer o poder de Deus. A gente não pode nada. A gente pode morrer a qualquer momento, essa é que é a verdade. Mas a profecia me faz conectar com uma fonte superior de existência, que é a existência divina. Lindo isso, não é? Quando eu estou junto com a palavra de Deus, eu estou diante do sagrado. E há uma quarta e última coisa muito importante. A revelação divina, ela tem um alcance maior do que a história. Se você olhar aqui o verso 22, diz que Deus revela o profundo, Deus revela o escondido.
Deus, ele muda os tempos, as estações. O que isso significa? Deus, ele não está simplesmente trabalhando na história, mas Deus usa a história para revelar algo muito maior. E o que é que Deus quer revelar? Quero mostrar para você o verso 44 do capítulo 2 de Daniel. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu, preste atenção, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Deus, através da profecia, ele revela mais do que a história. Deus revela o seu reino. Deus revela a sua graça, Deus revela a si mesmo. E aqui a gente chega num ponto muito importante. O mundo, ele é tomado de preocupações. A gente está vivendo agora a preocupação de uma transição de um poder aqui no Brasil, não é? Como é que vai ser? A gente se preocupa com a doença. A gente se preocupa com as guerras. A gente olha, vê os países que guerreiam e os efeitos disso nos alcançam, juros, desabastecimento. Tudo assusta o ser humano. Mas quando a gente vai à revelação, a gente conhece mais do que a história. A gente conhece o Senhor da história. A gente conhece o reino final dessa história. E é nesse instante que as trevas se dissipam, que a ansiedade desaparece e que a fé surge como sendo a resposta necessária que eu e você precisamos dar diante do poder aqui da palavra de Deus. Alguns anos atrás, eu estava com o meu pai e a minha família numa igreja. Meu pai estava pregando e ali da frente, enquanto ele pregava, eu estava sentado no banco, conversando com os meus amigos. Eu imaginava que meu pai não estava me vendo, mas vez ou outra ele passava os olhos e fazia uma cara assim bem feia, dizendo assim para mim: ó, para de conversar. Nós tínhamos um combinado lá em casa, que na igreja a gente sentava ao lado da mãe. No meio do sermão, enquanto eu estava conversando com os amigos, ele parou tudo. Ele disse: Robson, levanta daí já e vem sentar aqui com a sua mãe. Fiquei tão envergonhado que eu queria abrir um buraco no chão e me esconder ali. Eu me levantei, vim até onde estava a minha mãe, no primeiro banco, deitei e de tanta vergonha eu dormi. O culto terminou. Meu pai foi despedir as pessoas lá à porta. Minha mãe ajudou a recolher os materiais que meu pai havia trazido para a igreja. E quando eles entraram no carro, meu pai disse para minha mãe: escuta, a gente não esqueceu nada, não? Eu disse: não, acho que não. Eu estou com a sensação de que esqueci algo. Ele disse assim: você pegou meu projetor, não sei se você lembra disso, antigo, né? Peguei. Pegou minha pasta, peguei minha Bíblia, peguei. E ele começou. Número 1, meu irmão mais velho, ele presente. Número 2, a minha irmã, presente. Número 3, um silêncio. Eles descobriram que haviam me esquecido dentro da igreja, dormindo no primeiro banco. Você consegue imaginar o que é acordar como uma criança, no meio da noite, sem nenhuma luz, dentro de uma igreja, escura? O desespero toma conta, você parece que o banco anda sozinho, que ele fala sozinho. Eu fiquei ansioso, desesperado, mas ali, a única coisa que importava era ver o meu pai de novo. Sabe, queridos, o mundo, ele é sombrio como aquela igreja em que eu fui esquecido. E às vezes o sentimento que está dentro do coração é igual ao daquela criança que eu era. Deus me abandonou, Deus está longe de mim, Ele não se importa, olha eu sofrendo, estou sozinho, fui abandonado, fui esquecido.
Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. A palavra de Deus, a revelação de Deus diz que tem um dia, tem uma hora específica em que Deus virá a este mundo para buscar aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. E é para lá que a palavra aponta hoje. Você aceita isso na sua vida? Você permite que as trevas, as incertezas, os problemas desse mundo desapareçam diante da grande promessa da revelação de que Deus nos ama e que Ele está preparando um reino para a nossa vida? Hoje, Deus está chamando você para mais perto. Hoje, Deus está vindo visitar você no meio da sua escuridão, no meio da sua dor, da sua incerteza, para te dizer: logo, logo, tudo isso vai passar. Você vai estar comigo no meu reino para todo sempre. Vale a pena trocar tudo de Deus por alguma coisa que esse mundo nos oferece? Nós vamos agora ouvir uma música. Enquanto você ouve essa música, reflita no chamado de Deus, reflita na importância da revelação e deixe Deus ser o Senhor da sua história. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena, que alegria perene nos traz. Crer e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que alegria sem par, que prazer singular, tem o crente zeloso e leal. A Jesus contemplar, com Jesus sempre andar, que consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Olha aqui para mim um pouquinho. Muito provavelmente,
Deus não vai mandar um profeta cruzar o seu caminho. A não ser que você seja duro demais. Muito provavelmente, você não vai ter nenhuma experiência extraordinária. O chão não vai tremer, o céu não vai se abrir, uma mão não vai aparecer escrevendo na parede, olha, você pertence a Jesus. Mas Deus deixou para você um outro poder tão extraordinário quanto esse que você espera. Sabe qual é? É esse aqui, ó. É a palavra do Senhor. A revelação de Deus aqui nas Escrituras Sagradas é suficiente para te conduzir no caminho certo. A revelação de Deus é suficiente para mudar a sua história. Então o que você precisa é conhecer mais da palavra de Deus. É por isso que eu quero te oferecer aqui esse guia de estudos Ensinos de Jesus. Logo aqui na primeira lição, olha, a página é a 3. Você vai entender mais o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. É só você pedir aqui para o WhatsApp que está aparecendo, ou para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, ou quem sabe pedir aqui no site novotempo.com/escola bíblica. Você vai preencher as informações necessárias e vai receber esse guia de estudos para entender mais, através das Escrituras, qual é a revelação de Deus para a sua vida, para a sua história. Você quer ser diferente? Você quer fazer as coisas diferentes? Chegou o momento, você reconhece isso? Então agora a gente precisa entregar nossa vida a Jesus. Vamos orar comigo. Pai, eu estou unido aqui em oração com este amigo, com esta amiga, que faz parte dessa grande família, está escrito. Eu peço que sobre ele o Senhor envie o poder da iluminação, o poder da interpretação da Tua palavra, para que ele conheça a inspiração, para que ela seja suficiente para mudar a direção dos passos desse amigo, dessa amiga. Abençoe-o, Pai, abençoe-a, Pai. Eu te peço isso, em nome de Jesus, nosso soberano Senhor e Salvador. Amém. Que pena, nosso programa aqui está chegando ao fim. Mas eu queria mais uma vez te lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.